minha crise de ansiedade, mas tudo bem, eu vou ficar firme, eu não vou ver ninguém, não vou olhar olho no olho, não vou saber se vocês estão agindo ou não. Enfim. A gente está aqui com você. Bom, a partir de agora já está gravando. Andréia, obrigada pela sua disponibilidade de falar sobre esses temas com a gente. No dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, eu, como primeira presidenta do CNM, não podia deixar essa data passar em branco e fiz questão que a gente tivesse algum evento, alguma reunião hoje. E Andréia vai falar sobre fisiologia feminina, sobre os nossos perrengues de montanha. Marcelo, você é muito bem-vindo. Que bom que você está aqui participando com a gente. E é isso, Andréia. A palavra é toda sua. Obrigada. Dar a palavra para mim é um negócio complicado, porque eu gosto da palavra, gosto de falar, enfim. E, assim, eu é que agradeço estar participando aqui. Para mim foi um grande aprendizado. Falei com você, falei com outras pessoas que quanto mais a gente vai em busca do conhecimento, né, mais você tem recompensa. E poderia ter alegado que, já que foi transferida a oficina da Tati para o dia 22, eu poderia ir para o dia 15, mas eu não ia perder falar hoje, no Dia das Mulheres. Então, estou aqui, firme e forte. E realmente foi assim, tudo que eu pesquisei um pouquinho para botar nessa palestra, é óbvio que é uns slides relativamente simples, né? Falar sobre anatomia e fisiologia do corpo humano, para mim, é sempre um grande prazer, mas eu reforço o discurso de que a teoria sem a prática, eu acho que ela se perde um pouco, né? Então, gostaria muito se vocês tivessem relatos para corroborar o que eu vou falar. E, assim, a dinâmica, eu acho, pelo menos, assim, mais viável, ou pelo menos mais produtivo, eu apresentar os slides, não são muitos, são 25, se eu não me engano, 26, e são bastante fotos, bastante coisa que eu achei pertinente, né? Como eu não tinha um roteiro nem nada, eu fui criando a minha cabeça, e foi muito mais para me ajudar a conhecer um pouco do esporte que me encantou, que me deixou um pouco mais curada de tudo que eu vinha passando nos últimos anos e tudo. Então, as montanhas me deu um pouco mais de segurança, né? Me trabalhou um pouco a ansiedade, me trouxe pessoas assim muito queridas, e algumas aventuras que já estão marcando esses tempos tão ruins, né? Tão sombrios como a gente tem passando desde o ano passado. Tá bom? Eu espero que vocês gostem, e aí depois a gente abre para perguntas, para depoimentos, para compartilhamentos de informações. Ok? Agora, eu sei que vocês vão estar me vendo, mas eu não vou estar me vendo. Enfim. Tá bom, gente. Quem quiser falar, ou levanta a mãozinha aqui, que tem essa ferramenta que eu não sei exatamente onde está, ou fala aqui no chat, que eu faço uma listinha e a gente vai dando a palavra, tá bom? Tá ótimo. Então, esse negócio de palestra também me deixou um pouco incomodada, então eu prefiro falar que é um bate-papo, porque eu me sinto entre amigas. Então, entre amigos, né, Marcelo? Enfim, a gente vai bater um papo. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais do que qualquer pessoa aí, tá? Eu busquei alguns artigos, algumas referências para basear meu bate-papo, né? Uma delas me chamou bastante atenção, né? Que saiu ano passado, perfil das mulheres escaladoras brasileiras entre homens e montanhas. Fiquei meio intrigado do que era isso, mas ele faz um apanhado geral do que esse esporte significa para as mulheres, né? Então, tem relatos de bastante machismo, né? Geralmente as mulheres, no começo, iam para a montanha acompanhando seus namorados ou seus cônjuges, e isso tem mudado um pouco. Essa pesquisa saiu em 2020, mas foram dados coletados desde do começo de 2010, se eu não me engano, e aí é uma década de levantamento de dados com relação às mulheres indo para as montanhas, né? Isso tem se modificado um pouco, né? As mulheres têm procurado mais essas atividades, tanto de trilha quanto de escalada mesmo, e tem muita gente fazendo história já, né? Muitas mulheres fazendo história com esse tipo de esporte.
E também vi a minha colega aqui, a Frances Croft, que também é uma fisiologista, né, desse livro A Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência, que ela fala sobre várias situações extremas, né, escaladas em grandes altitudes, mergulho, paraquedas, balonismo, um monte de situações que requerem uma determinada preparação fisiológica, né, algumas adaptações fisiológicas no corpo para que você consiga superar esses obstáculos, né? Ela faz, inclusive, um relato do Everest, que ela foi, e fala bastante sobre o mal da montanha, que é uma das alterações fisiológicas mais importantes, mais dramáticas para fazer essa ascensão em montanhas em grandes altitudes. Gostei bastante dessa leitura, né? Se por acaso alguém quiser, tá disponível na internet. E aí, assim, o objetivo desse bate-papo é justamente trocar conhecimentos sobre os aspectos da saúde feminina em altitude, né? Então, algumas curiosidades que, quando eu propus a atividade, foi justamente saber como é que você consegue ficar, sei lá, um mês, 30 dias numa montanha, em altitude, mudando totalmente a sua rotina, como é que você se sai fazendo as mesmas coisas que você fazia no ambiente mais acolhedor, no ambiente da sua casa, né? E aí eu busquei algumas informações e fiquei bastante surpresa com o que eu descobri, né? Então, assim, acredito que todos já tenham visto essas imagens em algum momento no livro de biologia, de ciências, na tia Catarina, na tia Maricota, enfim. Mas o que mais chama atenção do sistema fisiológico feminino, justamente a proximidade desses 3 sistemas aqui. Ó. Então, isso aqui é um corte sagital da pelve feminina, né? E aqui a parte anterior, isso aqui é o osso púbico, né? Que fica no monte púbico da mulher, e logo em seguida, né, internamente, a gente tem a bexiga, que faz parte do sistema urinário. Então, tanto a bexiga quanto a uretra feminina é bem peculiar, porque o trajeto da uretra feminina ele é bem menor do que o trajeto da uretra masculina. Né? Isso não é grande problema se você tiver um cuidado, uma higienização boa, que evita a proliferação de fungos, de bactérias, de patógenos externos, porque como o canal tem de 3 a 5 centímetros de comprimento, isso aqui propicia a proliferação desses patógenos, favorecendo, então, o aparecimento de infecções urinárias, cistites, etc. Posteriormente à bexiga, a gente tem o útero, né? E o útero, ele é o órgão principal do sistema reprodutor feminino. Então, isso aqui é o útero, isso aqui é o canal vaginal ou vagina, né? Que se abre também aqui na região que a gente chama de vestíbulo, tá? Então, a bexiga do sistema urinário com a uretra, que se abre também o ósseo uretral, se abre no vestíbulo aqui também da mulher. Aqui é o canal vaginal com o ósseo vaginal. E, posteriormente, a gente tem, então, o reto e o ânus, que é do sistema digestório. Tá? Então, são 3 orifícios, são 3 ósteos, que são as estruturas que fazem a interface entre o meio interno e o meio externo feminino. E aqui a gente tem, né, um pouco detalhadamente, as estruturas que formam o sistema reprodutor feminino, com mais didática, né? Isso aqui, na verdade, é um esquema didático, mostrando justamente o útero, as tubas uterinas, os ovários e o canal vaginal. E o que eu falei para vocês são os ósseos que desembocam na região de vestíbulo. Essa região aqui é bastante complicada porque a proximidade dessas estruturas podem trazer, principalmente do sistema digestório para o sistema reprodutor e urinário, aqueles patógenos que eu falei com vocês, né, bactérias, fungos e protozoários, para adentrar nessa região aqui. Isso é bastante curioso, porque quando a gente fala de um ambiente controlado na sua residência, tudo bem, a gente tem até aqueles cuidados, mas numa situação em que você não está tão confortável, não tem tanta disponibilidade de água, nem de recursos para você fazer uma boa higienização. E aí, assim, primeiro, sistema urinário. Como fazer xixi num ambiente de altitude, num ambiente em que você não tem muito conforto para fazer xixi, para urinar, né, para
Para desprezar mesmo a urina, fiquei imaginando situações de temperaturas frias ou até mesmo um ambiente mais selvagem, como é que você levanta, ou então você já chegou da caminhada e tudo, está na sua barraca, como é que você vai lá fora de noite, alguma coisa assim, para fazer xixi, né? E aí eu fui pesquisar, encontrei vários artefatos, né, várias estruturas que podem favorecer ou facilitar essa ação de urinar sem ter que sair da barraca, ou até mesmo sem ter que pegar baixas temperaturas, congelar, ou até mesmo ser atacado. Enfim, eu encontrei alguns artefatos, né? Esse funil aqui foi o mais barato que eu encontrei, né? Tem até alguns exemplos de como é que a mulher pode fazer xixi em pé, né? E aí você utiliza isso aí, ele é reciclável, você pode lavar e pode então fazer xixi. Não está dizendo como é que eu vou fazer isso dentro de uma barraca, né? Mas pelo menos tem a possibilidade durante o dia fazer isso. Mas enfim. E aí eu encontrei R$19,90 no Mercado Livre porque é reciclado, né? Tem esse funil aqui que é de papel, né? Ele já não é tão reciclável assim, mas você pode fazer uso dele e depois desprezar também, porque perguntando como é que a gente pode desprezar, isso depois é uma questão que a gente pode discutir. Tá? Então, esses funis aqui vêm um conjunto de 12 unidades e está R$27,80 na Americanas. Tem esse aqui, que é altamente reciclável, mas você vai colocando nesse potinho e depois também tem que desprezar de alguma maneira, né? Então, resolve o problema de você fazer xixi dentro da barraca e depois você tem que saber como vai desprezar essa urina de maneira correta no ambiente. E tem esse que, na verdade, serve tanto para homem quanto mulher, tem o modelo feminino e masculino, né? Que você, tipo uma calcinha, você coloca isso aqui na região da uretra e, através de um catéter, a urina vai sendo colhida aqui nesse saco, que depois você também vai ter que desprezar em algum momento. Tá? Então, isso aqui você pode estar andando com ele o tempo todo. Se eu não me engano, esse saco pode acomodar até 1,5 litro de urina, né? Então, tem uma determinada liberdade aí para quem não faz tanto xixi, ou uma quantidade menor de xixi, tá? Esse aqui foi o artefato mais caro, né? Quase R$100 na Americanas.com, mas dá para se adaptar bem às situações mais difíceis em altitude. Tá? Então, como eu falei antes, né? As grandes altitudes, elas tem o fato de você estar num ambiente que você quer conquistar, é uma coisa que, né, um objetivo que você colocou aí, que você quer terminar, finalizar, mas, em compensação, a gente sabe que a vida sem muita comodidade dentro de casa favorece uma higienização mais precária, né? Você não tem todos os mecanismos de fazer uma higienização e, consequentemente, aumenta grandemente os riscos de pegar uma infecção, né? E essa infecção aí, ela pode ser sentida, né, se por acaso já houve a instalação da infecção, na ardência para urinar, uma sensação de querer fazer xixi o tempo todo. Mesmo depois que você acabou de fazer xixi, você continua com essa sensação de estar apertado, tá? É óbvio que, assim, não falei antes, mas é claro que isso aí é apenas uma sugestão, porque é um antibiótico de amplo espectro, né? Mas, como todo mundo já sabe, quando a gente vai para determinados lugares, no caso, em altitude, a gente tem que levar uma bolsa com os medicamentos. Então, quem já é propensa a fazer infecção urinária já sabe mais ou menos os medicamentos que tem que tomar, então já sabe a dosagem, o tempo de uso, então já coloca na sua bolsinha de primeiros socorros ciprofloxacina, né? Ciprofloxacina de 500 miligramas durante 7 dias, de 12 em 12 horas, que aí pode controlar essa infecção. Tá? É óbvio que não é para fazer automedicação, isso aí é com receita médica, e aí se você já sabe que pode pegar uma infecção, já vai prevenido, porque em determinadas situações você não consegue farmácia nem medicamentos assim com facilidade, ainda mais se for antibiótico. Tá? Sobre os aspectos menstruais, né, de menstruação,
acredito que também todo mundo já tenha visto esse desenho esquemático, mostrando justamente as variações hormonais ao longo do mês, né, ao longo de 28 dias, que é o ciclo didático que a gente usa, né, são 4 semanas, com as dosagens dos hormônios FSH, que é o hormônio folículo estimulante em azul, e o hormônio luteinizante, que é esse em vermelho, em rosa, né? Então, por volta do 14º dia, que é a metade do ciclo, você tem uma grande quantidade de LH para que ocorra a ovulação ou ovocitação, que é a liberação do ovócito secundário dos ovários daqui para a tubo uterina aqui, tá? Também tem os níveis aqui de hormônios ovarianos, estrógenos e progesteronas, né? E o que eles fazem para a camada mais interna do útero, que é o endométrio, com a sua camada funcional, né? Endométrio, na verdade, tem essas 2 porções, essa mais basal, que é o endométrio basal, e o endométrio funcional, que é esse aqui mais claro, com as artérias e glândulas endometriais, para nutrir o endométrio, né? Isso tudo para favorecer a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito, e, consequentemente, a implantação do blastocisto, né, aqui nessa região, tá? Por que isso aqui? Porque desde a menarca, né, eu coloquei, é óbvio, que uma data aproximada, uma idade aproximada de menarca, que é a primeira menstruação, de 14 até a menopausa, né, por volta de 55 anos. É óbvio que isso aqui não é exato, não é fechado, cada organismo feminino tem um período compreendido, né, que é o período fértil de 14 a 55 anos. É óbvio que já tem estudos mostrando que essa idade de menarca já está diminuindo bastante, né? Tem meninas com 10, 11 anos que já estão menstruadas. E também existem mulheres que entram na menopausa precoce, né, com 38 anos. Já ouvi relato de uma amiga que com 38 anos já teve um evento, ficou um grande período sem menstruar, achando que foi menopausa, depois engravidou. Enfim, tem vários relatos e, mais uma vez, eu vou falar isso ao longo de toda a palestra, né? Cada organismo feminino é exclusivo, né? Então, a gente não pode generalizar sempre. A gente pode até chegar a algumas generalizações, mas não pode generalizar tudo. E aí, assim, a segunda problemática que eu estou apontando aqui é justamente a menstruação. Como é que a gente pode controlar a menstruação num ambiente de altitude, num ambiente que não é favorável aos cuidados que requerem esse período de higienização também, de cuidado maior, né? Tem mulheres que sangram muito, tem um fluxo muito intenso, tem outras que têm ciclo reduzido, tem mulheres que têm dores, né? Tem muitas cólicas, tem mulheres que passam mal, enfim, tem várias situações. E aí também encontrei algumas opções de estruturas que podem recolher a menstruação, para isso, supondo que a mulher não está fazendo uso de absorventes descartáveis, né? Então, esse coletor menstrual já se popularizou bastante. Antigamente era mais caro, agora está mais barato, né? Esse aqui foi o mais barato que eu encontrei no Mercado Livre, uns R$17, né? Mas ele é único e ele tem essa maneira de usar, de introduzir no canal vaginal e acomodar, então, essa parte mais dilatada no colo do útero. Tá? Reparem que ele tem um local para puxar, né, para depois você retirar, de acordo com o seu fluxo, né? Ele tem que ser desvaziado de 4, dependendo do fluxo, de 4 a 12 horas. E tem esse aqui, que é um pouco mais caro, parece, esse aqui acho que é de plástico, esse aqui é de silicone, né? Então ele é mais caro, e já vem com um copinho para higienização dele, ele tem que ser higienizado também. E esse aqui, que é o anel de coleta menstrual, né? Ele é mais caro porque, como ele tem esse formato arredondado, né, mais anatômico, ele pode ser encaixado no colo uterino, né, tendo a vantagem, no caso, era o que o site mais ressaltava,
podendo ter, inclusive, relações sexuais com ele colocado na posição do colo uterino. Tá? Esse aqui não existe essa possibilidade, ou pelo menos é mais desconfortável, por conta do seu formato do que o anel de coleta menstrual. Tá? Esse aqui foi um site de produtos justamente voltados para essa fase do ciclo menstrual da mulher. A menstruação, né, no caso, ela também varia muito de mulher para mulher, mas é mais do que sabido de todas nós que mudanças de rotina, né, alteração de dieta, excesso de exercício, estresse psicológico altera o ciclo menstrual. Muitas ficam, inclusive, quando estão muito estressadas, com a ausência de menstruação, né, que é a menorreia, que a gente fala. Muito exercício também, exercícios muito puxados também pode alterar, o ciclo pode ficar comprometido. Então, muitas mulheres fazem a opção de suspender o ciclo menstrual, ou porque são atletas, ou porque passam muito mal com esse período, e aí podem fazer uso de antibióticos, de anticoncepcionais, né, que vão suspender, então, essa fase da menstruação, que é a descamação daquela camada funcional do endométrio, tá? E aí existem vários tipos de anticoncepcionais, também isso varia de mulher para mulher, tem mulher que se adapta melhor aos anticoncepcionais monofásicos, né, que tem a mesma quantidade de hormônio durante todo o período, né, que você está tomando, no caso, 28 dias, que tem que deixar um espaço para liberar, para o organismo se readaptar. Então, esses anticoncepcionais monofásicos que trabalham com a mesma quantidade de hormônio o tempo todo, né, para pular um período menstrual, ou podem usar aqueles anticoncepcionais chamados multifásicos, que têm uma carga hormonal variando de dia para dia, né? A cada pílula que vai ser a cada dia que você vai tomar tem uma dosagem diferente, porque por conta desse período, né? Uma quantidade maior de estradiol e outra de progestégeno, tá? Qual é o grande problema disso? Para você suspender a menstruação usando anticoncepcionais monofásicos, por exemplo, isso faz com que você tenha um risco de 2 a 3 vezes maior de ter uma trombose. O que é trombose? É uma agregação plaquetária, né, que vai fazer justamente a junção de plaquetas, que são estruturas celulares do sangue, né, participa dos elementos figurados do sangue. Isso por quê? Porque esses anticoncepcionais que trabalham com uma quantidade só de hormônios vai alterar a cascata de coagulação e, consequentemente, pode fazer com que essas plaquetas se agreguem, formando pequenos coágulos e fazendo com que esses coágulos possam viajar pela circulação sanguínea, interrompendo um determinado trecho da circulação, né? Que é chamado de trombose. Tá? Então, esses monofásicos, eles podem ter essa característica de formar trombos, são agregações, são aglomerados plaquetários, interrompendo o fluxo sanguíneo em alguma veia ou artéria. Tá? Levando também em consideração que, em altitudes, o sangue já tende a ficar mais espesso. Por quê? Porque tem aquela aclimatação. Quanto mais você sobe, né, quanto mais nas alturas, mais você tem produção de hemácias, porque você fica com um oxigênio mais restrito, né, como você tem uma atmosfera menor, a disponibilidade de oxigênio para a sua respiração fica comprometida, então o seu organismo vai produzir mais hemácias para carregar o oxigênio para suprir aquela deficiência. Tá? Então, quanto mais alto você está, mais o seu sangue vai ficar espesso e também maior o risco de que ocorra uma agregação plaquetária e também o risco de trombose. O sangue fica mais espesso por conta da quantidade de hemácias que vão ser sintetizadas pelo seu corpo para tentar compensar a ausência de oxigênio disponível. Tá?
o que se recomenda, principalmente para quem tem tendência a formar trombos, tomar aspirina, né? O famoso AS, ele vai fazer com que o sangue fique menos espesso, e aí você pode fazer o uso também de 100 miligramas, é óbvio que depois de conversar com o seu médico, etc., né, o angiologista, para saber se isso é pertinente para você. Além dos anticoncepcionais, no caso das pílulas, né, os monofásicos e os multifásicos, existem também, né, algumas mulheres se adaptam muito bem com aqueles sistemas intrauterinos que liberam hormônios gradativamente, né, são antigamente eram chamados de DIU, aqui os DIU hormonais, né, tem de última geração, que vem de silicone, que tem menos propensão de rejeição do corpo, etc. Tá? Tem o implante subcutâneo, né, que vai fazer com que esse anel aqui, essa haste aqui, que contém hormônio, fique embaixo da sua pele, ele vai liberando hormônio gradativamente, tá? Pode ficar aí por uns bons meses, anos, se eu não me engano, dependendo do modelo. E também tem aqueles adesivos hormonais que pode ser colocado no braço, no dorso, né, no caso na anca, tem gente que coloca na parte interna da coxa. Existem várias opções. Também tem que ser conversado com o ginecologista para saber qual desses métodos mais se adequa a cada organismo feminino. E aí, entre o trato genital e também aquelas infecções urinárias, você também pode ter essas infecções do trato genital, né? Lá naquela região de ósteo vaginal, você pode pegar algumas bactérias e aí você tem também alguns sintomas que pode ser visualizado e controlado pela mulher, né? Então, se você pegar a Gardnerella, né, vaginalis, você pode ter uma coceira, e aí tem alguns tratamentos que são indicados para isso. Tricomonas, candidíase, que é a nossa conhecida, né, Candida albicans também. Você tem que ter sempre aquele cuidado. Isso aqui é um fungo e é bastante conhecido, né, da mulherada. E aí é só tomar uma dose única de fluconazol que teoricamente controla, tá? Em ambiente com pouca higienização, isso também é bastante comum. Gravidez. Como é que faz se a mulher está grávida? Eu achei a foto dessa Mari Belloni também linda, ela escalando lá no Distrito Federal, e ela tirou várias fotos, tem relatos dela na internet mostrando que ela já é uma atleta preparada, educadora física e tudo. Ela falou que não tem problema nenhum. É óbvio que você tem que fazer alguns ajustes, né? Principalmente porque a barriga muda o centro de equilíbrio, né? O centro de gravidade acaba mudando porque a barriga fica mais pesada, e aí você tem que tentar compensar essa mudança do centro de gravidade para que não ocorra nenhum tipo de acidente, nem para a mãe, nem para o bebê, tá? Todas as vezes que se vai para alguma atitude, tem que fazer uma aclimatação normalmente, né? A grávida mais ainda, porque tem riscos de trombose. A mãe já fica sobrecarregada, né? Porque parte do sangue da mãe vai para ser transferida para o feto, então tem que ter todos esses cuidados, tem que ter uma adaptação gradativa. Eu não falei antes, né? Mas acho que isso também é bastante óbvio para nós que já conhecemos toda a dinâmica de montanhismo, né? Hidratação assim, em primeiro lugar, hidratar bastante, e quando se está grávida tem que hidratar muito mais por conta de tudo isso que foi falado, né? Então, você tem uma hidratação muito mais intensa. E é óbvio que os exercícios físicos, durante a gravidez, eles têm que ser mais cautelosos, né, por conta da musculatura, da circulação que foi realmente desviada, e a mulher grávida fica muito mais sujeita a torções, né? Então tem que ter um cuidado redobrado aí, tá? Reparem que o Baudrillard dela está aqui
na região peitoral, né, a região tórax, né, também tem que ter cuidado por conta das mamas que estão hipertrofiadas para a formação do leite. Então, é algo que tem que ser pensado com bastante cuidado, mas ela faz parecer muito fácil, tá? Então, os relatos dela foram muito, muito simpáticos, eu gostei bastante, achei ela assim super de boa. Ela falou que assim que o bebê nascer, vai colocar o trascalar também. Achei bem, bem bonito isso. E aí, assim, falou que não tem problema nenhum, que ela está bastante acostumada, né? E que vai continuar até quando der. Quando não der, ela vai parar para ter o filho e depois volta. Cocô. Como é que faz o número 2 em altitude, né? Eu já tinha ouvido falar no SheetTub, mas por conta desse bate-papo eu fui pesquisar melhor, achei uma ideia bastante interessante, porque todo mundo pensa, e eu também pensava um tempo atrás, antes de entrar no CNN, que se por acaso precisar fazer o número 2, a gente vai, abaixa lá perto do matinho e faz, depois a gente vê como é que fica, ou então cava um buraquinho, e aí não pode botar um buraquinho qualquer, tem que ser com 15 centímetros de profundidade. Enfim, como é que a gente faz isso? Eu ainda não tive a oportunidade de ficar um mês para fazer nenhuma escalada mais intensa, né, para tudo isso, então nunca tive problema com esse número 2, né? Conheço também mulheres que ficam até uma semana sem evacuar, tranquilo, sem maiores problemas mentais. Eu ficaria totalmente louca ficar uma semana sem evacuar, né? Então, isso depende muito também de como o sistema digestório está funcionando, o tipo de comida que você está comendo, né? O que você está fazendo com relação ao exercício físico, como é que você vai fazer isso? Porque está tudo relacionado, né? Então, como é que você vai fazer o número 2 em ambiente de altitude, né? Esse SheetTub foi construído, foi feito em casa, né, com tubo de PVC, usou um cordelete para colocar na mochila, etc. Então, ele, na verdade, tem essa função de acondicionar as fezes de forma higiênica para posteriormente ser descartada adequadamente nos aterros sanitários. E aí, assim, eu vi que existem vários artefatos, né, várias ferramentas para você fazer o número 2 tranquilo, tem inclusive uma barraca tipo banheiro para você fazer, e aí é claro que o custo é mais elevado, é mais peso para você carregar, então tem que pesar sempre custos-benefícios, né? E existe SheetTub também pronto, né? Com uma sacolinha e tudo, para você levar para a montanha, para subir, para ficar bem à vontade, né? Outra coisa também que eu gostei, porque no primeiro momento eu achei que isso aqui era para você abrir e fazer, né? Mas, enfim, estava totalmente errada, então fiquei bem tranquila depois que eu vi que isso aí ainda tem jornal, ainda tem cal, ainda tem um monte de coisa para se colocar aqui. Então, se vocês não quiserem fazer seu próprio SheetTub, né, você pode comprar no Mercado Livre para levar, pode comprar até a barraquinha para usar, né, para botar para dentro para ficar mais à vontade. Tudo depende de como você vai se sentir confortável, mas não esqueçam dos custos que isso vai te levar, né? Então, aqui R$ 209 lá no Import Pesca e R$ 110 aqui no Mercado Livre. Ó, quase R$ 300, né? Uns R$ 300 aqui só com esses dois componentes e mais peso extra. E aí aqui no site ensina como fazer esse SheetTub, né? Tem que chanfrar aqui as duas extremidades para colocar a tampa. Uma tem que ser colada, né? Que seria a parte mais inferior. A segunda, não botar o anel de vedação para fechar bem, senão você não consegue vedar. Aí, mau cheiro, líquidos, tudo pode vazar. Então, tem que colocar o anel de vedação, a tampa, tudo, e coloca cola para ficar bem fixo, né? Na outra extremidade, você não pode colocar o anel de vedação, vai ser só a parte de tampar, porque aqui a parte inferior vai ter o anel de vedação, vai ficar bem fixo, né? E não vai permitir a saída de odores nem de líquidos. Aqui você abre para depois armazenando lá suas fezes. Então,
é isso aqui, ó. Tem que levar jornal, tem que levar cal, tem que levar sacola plástica, né? O jornal é onde você vai fazer o número 2, tem que colocar um pouquinho de cal aqui no jornal, aqui vai evacuar. Depois coloca mais cal por cima, né? Para evitar odores e tudo. A cal vai ressecar as fezes, depois embrulha tudo, coloca no saco plástico, amarra bem e coloca dentro. Vai colocando, tá? Vai colocando até quando der, tá? E aí o saco plástico é justamente tudo isso, ó, para você, todo jornal, cal, sacola plástica para evitar sujar o interior do X-Tub. E aí você carrega na mochila até o final da expedição, até o final de quando você vai escalar e voltar para lá, tá? Depois do X-Tub, né, depois da evacuação, como eu falei para vocês, depende muito da sua alimentação. Quando a gente vai para a montanha, a gente pode comer de tudo, né? Por quê? Toda alimentação, isso eu já sabia há bastante tempo, né? A alimentação é algo pessoal, né? Algo particular. O que você tem que levar para a montanha? Tem que levar o que você sentir melhor para comer, né? É óbvio que vai variar pelo peso, vai depender também de alimentos mais gordurosos, muito embora existam vários profissionais da saúde, né, principalmente nutricionistas, falando que quanto mais gorduroso, melhor para altitudes, porque aí a gordura tem uma quantidade de energia maior do que os glicídios, né, que são os açúcares, massas, doces, etc., e do que as proteínas. Então, o quanto você puder ter uma alimentação balanceada, melhor, é óbvio, né? E aí você pode levar o que você quiser, como foi falado, lembrando que você tem um fogareiro que é relativamente pequeno, né? Então não dá para você cozinhar grandes coisas. Eu já falei que dependendo da quantidade de refeições que você vai fazer e da quantidade de dias que você vai ficar fora. E aí você pode fazer o que você se sentir confortável para comer, né? Não esquecendo que quando você faz uma caminhada, uma escalada muito grande, né, muito forçada, o seu desempenho físico vai depender também da quantidade de energia que seus músculos vão gastar e quanto que o músculo vai prover de energia, de calorias para se recuperar depois do exercício, né? Tem gente que entra em fadiga porque não consegue recompor a massa, a quantidade de músculo que vai precisar no dia seguinte para continuar a jornada, tá? E só para complementar esse negócio de comida ser algo bastante individual, porque remete a lembranças, conhecimentos, preferências, regionalidades e também o valor, né? E aí o mecanismo de saciedade também depende de pessoa para pessoa, porque a liberação de determinados hormônios e sinadores químicos vão fazer com que uma pessoa fique saciada mais rapidamente que outras com uma comida igual, né? Então, eu botei esse exemplo de comida lifolizada, né? O estrogonofe, que para uma pessoa vai ser suficiente, para outra só esse estrogonofe não vai ser suficiente, vai precisar de uma salada, vai precisar de outros complementos, tá? E aí vai depender de pessoa para pessoa. Não sou nutricionista, mas eu achei bastante pertinente isso para saber como é que você vai fazer o seu planejamento para os dias que você vai ficar fora para chegar numa determinada altitude. Além desses aspectos da fisiologia feminina, né, isso aqui é mais generalista, todas as pessoas têm que ter cuidados com os pés, com as mãos, com os cabelos, etc., com as unhas, justamente para fazer com que a ascensão, a escalada seja mais prazerosa possível, né? Acredito que todo mundo já tenha esbravejado com uma sapatilha, eu já esbravejei, já quase perdi as duas unhas do hálux, né, que é do dedão do pé, por conta de uma sapatilha apertada, e é bastante complicada, porque quando você está começando, você não se atenta para tudo isso, para esses detalhes, né? Então, primeiro tem que ver o formato do pé, tá? Eu acho que todo mundo aqui também já conhece esse desenho didático, como é que se arranja, né? Como é que se dispõe os dedos aqui no pé
no pé de cada um, né? Tem gente que tem essa escadinha, outra que tem os 2 dedos menores, né? Os 2 últimos dedos laterais menores, etc. E a partir daí você pode escolher uma sapatilha, o formato da sapatilha, e também depende de qual terreno que você vai escalar, né? Então, essa daqui é bastante conhecida lá do clube, tudo, foi que eu achei mais geral, né? Mais generalista, tá? E aí você vai escolher adequadamente o tipo de sapatilha que você quer, mas isso também serve para tênis, etc., né? O modelo de tênis e o terreno que você vai estar pisando. E aí, é claro que tem que dar uma olhada aqui na anatomia do pé, né? A gente tem o pé dividido em 3 regiões, a parte anterior, que é chamada de antepé, que é usado bastante para aderência, a vertical e negativo. Tem a parte média do pé, né, que é formado pelos ossos do tarso, e tem a parte posterior, que é retropé, que é a parte do calcâneo, né, que é onde vai estar inserido o tendão calcâneo, que a gente chama de tendão de Aquiles. Esse calcâneo aqui também é importante porque ele vai estar, como eu falei, está ancorado aqui o tendão calcâneo, que vai firmar, né, que vai segurar a força da panturrilha, que é aquele músculo posterior da perna que a gente chama de batata da perna. Tá? Isso é importantíssimo. E é bom lembrar também que a planta do pé, né, e o arco do pé, ele é importante porque tem várias terminações nervosas que dão a sensibilidade de onde você está pisando, né? Onde é que você vai pisar com mais equilíbrio, onde é que você vai pisar com mais firmeza, para ir gradativamente superando os obstáculos que você está vendo pela frente, tá? Alguns cuidados, isso aqui é só a parte do esqueleto do pé, né? Mas o pé como um todo, com os músculos, com os tendões, ligamentos, as suas unhas também são importantes para saber que sapatilhas apertadas, muitas caminhadas, tudo pode proporcionar desconfortos, né? Unha encravada, tá? O nome técnico é onicocriptose, algumas calosidades que se formam nos dedos, nas articulações interfalangianas e tudo, joanetes, né, que podem se formar por causa de má postura e tudo, e também onicomicose, que são aquelas micoses de unha, a unha fica toda amarelada, toda quebradiça e tudo. Também é importante você cuidar para não ter desconforto no pé e conseguir terminar o que você colocou como objetivo para a escalada em altura, tá? As mãos também são super importantes, né? A mão também pode ser dividida em 3 porções, em 3 regiões, né? Então, são os dedos, a parte do peito, da mão mesmo, né? A parte superior da mão, e tem a parte do punho, que é formado por 8 ossos, né? Ossos curtos, que são chamados ossos do carpo. E aí aqui também tem muitos ligamentos e muitas articulações. Cada região esbranquiçada dessa daqui é uma articulação interfalangiana e tudo, que vai dar a movimentação para os dedos, tá? Lembrando que cada dedo, cada porção dessa, né, cada falange, né, tem falanges, a maioria dos dedos, né, os 4 dedos, sem ser o polegar. Temos 3 falanges, a distal, a média e a proximal, e no polegar, né, o nosso polegar opositor, que é bastante importante para você segurar em determinados lugares, algumas agarras, você só tem 2 falanges. Entre essas falanges, entre esses ossos do metacarpo, nós temos músculos, esses músculos podem ser fortalecidos, né, por exercícios. Algumas pessoas recomendam exercícios no fingerboard, mas existem controvérsias. Enfim, a gente tem que fortalecer bastante os músculos, ligamentos e tendões para que tenha uma mão mais precisa na hora de segurar em algumas agarras, tá? Recomendamos sempre, é óbvio, fazer uma hidratação muito boa da pele,
principalmente quando se usa magnésio, né? Alguns magnésios são de qualidade ruim, então você tem um ressecamento excessivo, isso pode provocar calosidades também, pode ocasionar, então, ferimentos, rompimentos da pele. Uma hidratação extra, as unhas têm que estar sempre paradas, né, para evitar também de se machucar. Tá? E algumas pessoas até retiram excesso de pele para que ocorra uma renovação mais rápida, se por acaso houver algum machucado na mão. Os cabelos têm que estar geralmente amarrados, né, para evitar que o cabelo vá para o olho e impeça de ver onde você está indo. Cabelo também pode ficar agarrado em mosquetão, em corda, em cordelete, então sempre com eco-head, com fita e com capacete, né? Não coloquei o capacete aqui, mas estou falando por aí, tá? Não são luxos, né? São equipamentos, né? São, na verdade, acessórios que te dão um conforto na hora de escalar sem que ocorra grandes percalços por causa do cabelo. Também sempre hidratação muito boa para não ficar ressecado por causa do suor, do sol, etc. O ar rarefeito na altitude é o que mais preocupa a pessoa que vai, né, a mulherada que vai para a montanha, justamente a aclimatação, que é justamente uma compensação, eu já comecei a falar isso lá, é uma compensação que o organismo vai fazendo, tá, a partir de receptores, quimiorreceptores, na verdade, aqui na região da aorta e da carótida, né, aqui são as carótidas que vão para o cérebro. Por quê? Conforme você vai subindo, né, as altitudes, você vai diminuindo a quantidade de oxigênio disponível e, consequentemente, a quantidade de oxigênio para o cérebro vai diminuindo. Então, a pessoa pode sentir mal-estar, dor de cabeça, enjoo, vômito, varia muitos sintomas, né? E aí, quando você tem uma diminuição da oxigenação, você tem uma diminuição da acidez do sangue. Isso é captado aqui através dos quimiorreceptores, dos corpos carotídeos, e é mandada uma mensagem aqui para o bulbo, que é essa região aqui do mesencéfalo, para os pulmões e para os músculos, fazendo com que você tenha uma deficiência de oxigênio nessa região, e a partir de hormônios aqui do fígado e também do músculo, seja produzida uma quantidade maior de hemácias, fazendo com que essas hemácias, né, a função das hemácias é levar oxigênio para todas as partes do organismo, e aí você tem uma quantidade maior de hemácias estando circulando no seu organismo, tá? Como a gente respira mais depressa numa altitude elevada, né, você tem uma baixa da concentração de oxigênio e, consequentemente, o oxigênio liberado para os tecidos fica menor, no caso. E aí é por isso que é importante, né, principalmente o Everest, é sempre o Everest que eles dão como exemplo, a aclimatação, que você ir pelo menos tem gente que leva de 3 a 5 semanas para que todo esse mecanismo seja observado e seja compensado, a quantidade de hemácia tenha aumentado, para você não ter esse mal da montanha, pode entrar em coma, e inclusive também pode vir a óbito, né? Tem relatos bastante trágicos em que a pessoa não consegue fazer a aclimatação, não consegue superar todas essas adaptações fisiológicas no organismo e acaba sucumbindo, acaba não completando o que foi proposto para se fazer. Com relação à saúde mental, né, também varia muito de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, mas nesse caso de mulher para mulher, tá? Não esquecendo que ansiedade, estresse, pânico, depressão alteram o ciclo menstrual também. E, assim, vários relatos, inclusive o meu, é que a pedra, a escalada, a montanha, as trilhas, ajuda no controle de ansiedade, do estresse, da depressão, e trabalha também todos esses aspectos que estão envolvidos, né? Medos,
trabalha a atenção, né? Elimina o estresse e dá, no final das contas, um bem-estar físico e mental bem melhor do que não fazer, tá? Isso daí está colocado em vários lugares, né? Isso já não precisa nem falar para mim que as mulheres são muito mais resolvidas com relação a esse tipo de atividade, né? De montanha. Elas têm um controle maior na hora de fazer algum lance, de passar alguma trilha, algum obstáculo maior, porque a mulher tem essa capacidade de internalizar mais a situação e partir para ação, não ficar travado. Tá? É óbvio que eu reforço mais uma vez que isso varia muito de mulher para mulher e de como está a cabeça dela naquele momento, né? Mas geralmente elas se saem muito bem. Tá? Fica aqui uma dica, né, das montanhas aí. As montanhas da vida não existem apenas para você chegar ao topo, mas para aprender o valor da escalada. Isso daí serviu bastante de incentivo para mim. E, finalmente, queria agradecer a todas vocês e queria oferecer essa apresentação para as duas grandes mulheres da minha vida, né? A minha mãe, que faleceu ano passado, mas que sempre me incentivou nas minhas empreitadas, nas minhas aventuras, e que falou que o único caminho para a liberdade, para tudo, era o caminho da educação. Foi o que eu fiz e é o que eu tento passar para minha filha, né? Que conhecimento é liberdade e sem liberdade a gente não consegue fazer nada. Tá? Muito obrigada mais uma vez por vocês. É meio complicado não estar vendo vocês, mas acho que agora eu vou ver. Agora você pode fechar a sua telinha de apresentação. E vou ver vocês. Andréia, muito obrigada. Foi muito bom. Muito legal essa fala, muito bom mesmo. Eu anotei várias coisas, várias dúvidas. E... Zoé! Oi, cheguei atrasada, mas cheguei. Mas eu tenho aqui uma pergunta do Marcelo, que ele já fez logo no início. Assim, Marcelo, você hoje não pode falar nada, você só pode ficar ouvindo. Não, ele fez uma pergunta legal. Fala. É sobre o espessamento do sangue, né? Esse engrossamento do sangue e o risco de trombose já pode ocorrer a partir dos 3.000 metros de altitude? Sim, com certeza, já sim. Tem cidades lá na La Paz, se eu não me engano, né, que a 3.000 metros você já tem o espessamento, inclusive moradores de lá, ele já tem até uma adaptação, a caixa torácica já é mais dilatada, o coração também já é maior, justamente para compensar a presença do ar rarefeito, né, que é justamente a pouca disponibilidade do oxigênio para que os tecidos continue funcionando, né? Para que os tecidos e, consequentemente, os órgãos continuem funcionando. Então, existe sim, você tem que fazer uma aclimatação gradativa para que isso não se torne um problema maior, porque se você, por um acaso, não conseguir fazer essa adaptação, né? Porque tem gente que não consegue se adaptar, você acaba tendo mal-estar, né? Você acaba não se sentindo muito bem. Tá? Então, existem, inclusive, exercícios de adaptação para atletas que vão para altitudes, para que o organismo faça, né, sintetiza mais hemácias. Essas hemácias elas vão entregar oxigênio para as células e, quando voltam, eles ficam com doping natural, é o famoso doping natural, né? Isso daí não é legalizado, mas muita gente faz isso para que o desempenho físico, né, dos atletas melhore. De nada, Marcelo. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Zoé! Oi. Fala. Eu cheguei atrasada, perdi muita coisa. Você falou sobre coletor menstrual? Falei sobre coletor menstrual, pois é. Esse coletor menstrual, eu fiquei com muita dúvida, porque a gente fez, se eu não me engano, a Cantagalo, você levou sangue menstrual para desprezar nas árvores. Plantar a lua. Pois é. Mas isso é místico, porque isso é ecologicamente... É direitinho, hein, Zoé? Foi lá, eu plantei a lua hoje no Campo de São Bento. Mas isso aí, por acaso, é ecologicamente correto, Zoé?
Porque você está levando para a Terra um fluido natural. Então, um respeito que você tem com uma coisa natural, porque nós somos feitos da Terra, nós temos os mesmos elementos da Terra, e é uma forma de respeito. Ao invés de você descartar no esgoto, você devolve para a Terra. Nós todos vamos voltar para a Terra, né? Quando a gente morrer. Então, assim, é uma forma de respeito. Você agradece e pensa em coisas, em outras coisas que você pretende manifestar para o seu próximo ciclo, para a sua próxima lunação. Então, é um ritual que a gente chama de plantar a lua. Então, Tá, Zoé. Então, olha só, você sabe que eu sou apaixonada por você, adoro você, mas assim, eu entendo todo esse misticismo, mas hoje eu estou aqui como professora. Então, assim, como bióloga, o sangue menstrual, na verdade, é um composto de células, as células têm, é óbvio, tem carbono, tem nitrogênio, tem oxigênio, mas as hemácias, especificamente, tem ferro, tem bastante ferro. Então, eu quero saber justamente a quantidade de ferro que tem para você desprezar naquela região, se não vai comprometer a terra e, consequentemente, o que as plantas vão absorver da terra naquela região que você desprezou. Então, como ritual, eu acho super legal, mas eu quero saber se você fazendo isso ou outras pessoas fazendo isso num acampamento, por exemplo, se isso não dá algum impacto naquela região, Zoé. Não, porque o sangue menstrual ele é considerado também um biofertilizante, mas ele é muito forte, muito potente, ele precisa ser diluído. São 10 partes de água, 10 partes de água para uma parte de sangue. Então, assim, a gente menstrua durante, sei lá, 6 dias e você parece que é muita coisa, mas não chega nem a 25 ml de sangue, entendeu? Pelo menos no meu caso, né? Então, é muito pouco. Muito pouco, ainda diluído com água, acredito que não dê nenhum impacto, porque eu penso que devem ser os mesmos componentes do que o biofertilizante que eu produzo na minha compostagem. Acredito que também tem que ser diluído, né? Certo, ok. Tá Andréia, faz um favor, antes de você continuar, interrompa o compartilhamento da sua tela, porque aí você... Isso. Tá. Aí você fica melhor. Legal. Eu só quero comentar aqui, Patrícia, Pazinha, como assim? Você vai lá, faz o negócio, mas tem uma profundidade para cavar, e se o solo for duro, como é que você faz? Como é que você vai lá, faz a Pazinha, tá com uma vontade imensa de ir no banheiro, você ainda vai cavar 15 centímetros. Tem que cavar. Se for pedra. Não pode ser perto do rio, não pode ter... Na mantiqueira não dá, porque a mantiqueira tem solo raso. Então, a Pazinha, ela é um recurso que a gente tem, porque, assim, atualmente, alguns lugares, alguns parques exigem o uso do instituto, mas a gente, desde sempre, antes de existir esse recurso, a gente tinha a orientação de que tem que enterrar as fezes. A pazinha que eu tenho é uma pazinha que eu comprei em casa de montanhista mesmo, em loja de montanhismo. Era uma pazinha retrátil, que não ocupa muito espaço na bagagem. E, sim, a gente tem que ter essas orientações. Não pode ser perto de fluxo de água, enfim, tem que ter um buraco decente para que aquilo fique realmente cavado. Papel higiênico a gente não enterra junto, a gente tem que botar no saquinho e trazer de volta. Então, tem uma série de orientações que a gente usa para usar a pazinha, porque nem em todos os lugares você precisa levar o instituto, entendeu? Eu já fiz algumas travessias que a pazinha foi suficiente. Tem uma história até bastante engraçada quando a gente fez na Serra do Papagaio, lá em Aiuruoca, que, na verdade, eu acho que eu fui a única pessoa que levou a pazinha. E aí, de manhã, foi um tal de fila, aí o povo ia lá longe, aí ficava todo mundo esperando. Tá chegando a pazinha, gente! Aí o próximo. Estão na fila da pazinha. E eram todos montanhistas já com alguma experiência, que inclusive Mia... Fui eu? Travei? Oi, foi você que travou. Inclusive, me causou um certo espanto, tanta gente tão mais experiente que eu não ter levado a pazinha. Eu falei, gente, se não tivesse a pazinha, esse povo ia fazer cocô de que jeito? Gente? Eu não estou travada, não. Eu estou vendo todo mundo. Eu também.
Enfim, então, quando eu falei pazinha, porque assim, é um recurso que é usado, sim, nem todo mundo tem, nem todo mundo usa, nem todo mundo leva, o Instituto, se não for obrigatório. Então é isso, existe esse recurso de pazinha, sim. Eu lembro quando a gente foi fazer a Serra Fina, estávamos só a Andréia e eu, éramos as únicas meninas. Então ficou aquela história assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu falei, tá. Eu falei, não, ela foi primeiro, no dia seguinte que eu fui. E aí eu falei, não, pode deixar a Andréia, que eu comprei uma pazinha, uma pá de jardineiro. Lá fui eu papai de jardineiro. No final das contas foi muito engraçado, porque nem ela e nem eu usamos a pazinha para isso. A pazinha foi muito usada para fazer. Teve um dia que a gente, um pernoite que a gente fez numa área de bambuzal, que tinha que fazer umas balas assim para a barraca não inundar, não sei o que e tal. A pazinha foi usada para tudo que foi motivo, menos para o que ela foi comprada. E aí depois, mais adiante, eu encontrei na Sub, eu comprei uma pazinha retrátil específica para atividade de montanha mesmo. Ah, legal. André, a história do SheetTube, eu acho que já era bem difundida mundo afora, e no Brasil é até relativamente recente, né? Antigamente usava-se mesmo a pazinha. Mas com a popularização e muita gente precisando de pazinha nas montanhas, acabou se tornando um problema, né? É muita matéria orgânica, Exatamente, sendo depositada ali. Então, agora a orientação, eu acho que Itatiaia é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório entrar com SheetTube, só entra se tiver o SheetTube, se for para ficar mais de um dia, eu imagino. E ele tem um tamanho específico, ele tem que ter 1 litro de capacidade. E o ano passado da Serra Negra não precisa, tá? Não precisa, né? Não precisa. Eu acho que 2019, antes da pandemia, o André ofereceu uma oficina para a gente de fabricação de SheetTube. Eu não sei se, André, se você viu que lá no clube tem um. Então, ele abriu uma atividade que as pessoas puderam fabricar os seus equipamentos. Não, eu não estive presente. Muito barato, gente. Você falou aí R$300, com R$15 você faz o SheetTube. Pois é, exatamente. A oficina foi super produtiva. Foi bem legal. Imagino. Agora, legal. Eu confesso que eu não sabia como é que usava o SheetTube. Para mim era assim, tipo, mira ali dentro, negócio Para mim foi uma novidade, era jornal e não sei o quê, e faz tipo cachorrinho na área de serviço do apartamento, não sei o quê, eu não sabia. Eu realmente não sabia como usava, porque eu nunca usei. Na verdade, assim, depois de desprezar no aterro sanitário, na verdade, você tem que trazer isso para casa e depois dar uma destinação, depois o lixeiro que vai recolher. Joga no lixo normal, né? Não, pois não sei porque o cal vai secar, né? Não vai ter cheiro, não vai ter líquido, não vai ter nada. É como se fosse um cocôzinho de cachorro. Gente, exatamente, mas cheio de areia. Não, é de gato, cocôzinho de gato, que resseca, né? Fica tudo sequinho. Por isso que eu falei também da alimentação. Imagina ser uma alimentação que vai dar um revertério aí, e ao invés de ser bem sequinho, vai ser um negócio... Não, aí nesse caso a pazinha... Aí lascou total. Deixa eu falar uma coisa, Andréia falou na parte da alimentação, você falou dessa liofilizada, né? Você mostrou aí como exemplo. Eu me lembro que há uns anos atrás, a gente tentou receber uma palestra lá na BB, na época que as palestras estavam acontecendo na BB, de um rapaz que eu não me lembro agora o nome dele, depois Brandão, não sei o que Brandão. Ele, na época, ele era o treinador físico da menina que fez... Anderson Brandão. Anderson Brandão. Ele, na época, ele estava treinando a Thaís Pegaro, que estava fazendo os 7 cumes, né, do mundo e tal, ele entrou pro Guinness e tal. Enfim, e aí eu fui uma palestra dele lá, chamei para aqui. E faltou luz no dia, deu uma encrenca danada, ele não conseguiu fazer a palestra dele e tal. E nesse meio tempo que a gente está esperando a ABB resolver a história da luz, a gente ficou conversando. E eu falei dessa questão da liofilizada porque eu tinha terminado de fazer a Serra Fina, não fazia muito tempo, eu tinha levado dessa comida. E o Anderson, além de treinador físico, ele é nutricionista também. E uma coisa que ele me alertou, que ele me falou, foi o seguinte, que sim, a comida liofilizada é muito bacana, mas a recomendação que ele fez, e realmente foi um cuidado que eu não tive, porque eu nunca tinha pensado nisso, foi a seguinte: você comeu desta comida antes da viagem? Falei, não, eu fui lá e comprei e levei, foi ótimo e tal.
Ele falou, porque tem algumas alimentações. Porque assim, o que acontece é que muitas vezes a gente vai para a montanha e leva o que a gente acha que é mais prático, naturalmente. E muitas vezes a gente se alimenta de coisas que a gente não está acostumado a comer em casa. E o organismo da gente reclama. Então ele falou que já teve relato de pessoas que levaram a liofilizada e passaram mal, tiveram diarreia, tiveram vômito. Porque realmente a liofilizada, pelo menos a minha experiência com a liofilizada, eu não tive problema de passar mal nem coisa nenhuma, mas é um alimento que você termina de comer, a sua boca em volta está toda gordurosa, porque ele tem muita gordura, né? Pelo menos os pratos que eu levei. Então, é uma questão que a gente também tem que observar. Outra coisa que ele falou, as pessoas querem levar proteína, aí leva queijo provolone, queijo parmesão, que é uma outra coisa que tem muita gordura e que também pode dar um problema no intestino. Então, essa questão da alimentação, a gente tem que tomar um certo cuidado e levar o que a gente está acostumado dentro, obviamente, do padrão, né? Isso sim, essa recomendação. Então, assim, vários sites, né, de nutrição que eu consultei e tudo, estava dizendo que era justamente isso. Você pode levar tudo que você já esteja acostumado a comer, eventualmente um salame, né? Salame no cume, tudo que já é de praxe, mas assim, tudo com moderação. Eu, por exemplo, baixíssima tolerância à gordura, porque por conta da cirurgia de vesícula, né? Então, assim, já sou intolerante à gordura, então eu não costumo levar essas comidas muito gordurosas, ou se levar, comer um pouquinho, dependendo se você vai ficar, sei lá, uma semana, você vai diluindo aquilo em pequenas porções, não vai comer também metade do salame num dia só, que você vai com certeza passar mal. E essa comida liofilizada, realmente ela é muito mais prática, né? Eu também já tive a oportunidade de comer, não em grandes quantidades, mas em pequenas quantidades. E assim, foi uma comida que eu já estava acostumada a comer, né? Foi grão de bico, se eu não me engano. Eu também também comi uma vez o estrogonofe e foi tudo bem, tudo tranquilo. Mas também não foi um grande período, foi só um final de semana, não tive também grandes problemas. Ela é prática porque, como é vácuo, né? Não tem hidrata muito mais rapidamente, cozinha rapidamente e é bastante saborosa. Todo mundo fala que os astronautas também comem, que todo mundo que vai para a montanha leva porque o peso fica bem mais reduzido e tudo. E se você não fizer uso em grande quantidade, eu também acho que não tem grandes problemas não, Patrícia. Nunca fiquei mais... que às vezes você vai fazer uma travessia de 4, 5 dias, se você for se alimentar disso... a recomendação que o Anderson deu foi muito nesse sentido. Ela é muito boa, muito prática, muito leve, tanto que eu tinha levado a comida e eu não tive problema. Mas a recomendação que ele fez foi: teste sempre. Se você vai levar para a montanha algo que você nunca usou, teste antes, coma em casa. Coma 1, 2 dias em casa para você ver se o seu organismo vai aceitar, entende? É só uma... E isso me chamou a atenção, porque eu tinha feito exatamente tudo o contrário. E realmente a liofilizada é saborosa e prática, mas... Ainda bem que deu sorte, né? Só para complementar da Patrícia, mas assim, o que a gente também tem que levar em consideração é que, assim, enquanto você pode até comer a liofilizada em casa, mas você está tranquila, você está experimentando, você está nas suas condições normais. Quando você está num ambiente de aventura e tudo, você já está um pouco mais estressado, o seu músculo já está cansado. Então, a reação do seu organismo também a essa modificação do ambiente, isso também pode comprometer na digestão, né? Então, mesmo que você tenha comida em casa e vá comer a mesma comida que seja mais gordurosa nessa situação de escalada, isso também pode interferir na digestão, tá? Então, o que você... Né? Então, que você pode... Para quem tem um intestino tímido, saiu de casa, ferrou. Pode comer a mesma coisa. Pois é. Não, então você tem que ter cuidado realmente com isso e ficar o mais tranquilo possível. Na verdade, tudo depende muito de como você esteja psicologicamente, né? Então, se você estiver bem, se não tiver nenhum estresse com relação ao ambiente, nem nada, eu acho que se você comeu em casa, a tendência, e ficou bem, a tendência é repetir essa situação no ambiente. Legal. André, eu tenho umas questões aqui sobre o que você falou de menstruação, né? Eu mudo completamente, assim, na minha disposição física fica péssima no período pré-menstrual. Isso que você falou aí, do sangue engrossar,
E os anticoncepcionais, normalmente, eles já têm esse risco, né? Quando a gente lê a bula, fica apavorada de causar trombos. Em altitude, mais ainda. E aí, o raciocínio é o seguinte, eu vou fazer uma atividade, eu não quero menstruar. Aí, eu tomo o anticoncepcional direto para eu não menstruar. Só que eu estou me expondo a um outro tipo de risco, porque além do meu... eu ainda estou adicionando o risco do anticoncepcional à altitude. Sim, então você tem que conversar com o seu ginecologista, com o seu angiologista primeiro. Você tem tendência a fazer trombo? Existem casos na família, porque normalmente isso não vem do nada, né? Então, assim, tem pessoas que ficam, já têm a tendência a fazer esses trombos no nível do mar, né? Imagina em determinadas altitudes. Então, se você tem esses problemas, tem que saber qual é o melhor anticoncepcional para o seu organismo, né? Se é o monofásico, que é o que é, teoricamente, de terceira geração, que tem uma quantidade muito maior de hormônios, então isso já tem uma tendência. Em altitude já tem uma tendência maior a fazer trombo, mas isso é só probabilidade, né, Stephanie? Não significa que você menstruou, você toma monofásicos, né? Então você tem dois fatores aí somando para você fazer trombo, e você vai fazer um trombo e vai ter uma embolia. Não, isso não é certo, não é 100% certo. A probabilidade aumenta, não significa que vai acontecer com você. Tá? É bom saber que pode acontecer, mas isso não é garantia de você ter um trombo, morrer e pronto, não. Pronto, você pode ir, se adaptar muito bem, tá? E aí vai tudo bem, vai voltar lá, e depois o seu corpo, quando você voltar, o seu corpo vai eliminar aquela quantidade de células em excesso, porque você vai estar no nível do mar, a quantidade de oxigênio disponível vai estar normal e você vai viver feliz para sempre. Amém. Amém. Me diz uma coisa, prender o xixi, assim, na seguinte situação, eu estou com vontade de fazer xixi e vou prender o xixi. Estou numa situação que eu não quero sair de perto do meu grupo e tal, mas e quando a pessoa está com a bexiga cheia e nem sente vontade de fazer xixi, isso também tem risco de criar infecção urinária, porque assim, eu já fui fazer atividade, quando eu fui fazer o Dedo de Deus, eu saí de casa 4 horas da manhã do dia, passei o dia inteiro sem fazer xixi, eu só fui fazer xixi 11 horas da noite, porque a gente se atrasou. E assim, eu só fiz porque eu fui acompanhar a menina que estava junto comigo para ela fazer xixi. E aí eu ouvi o barulhinho do xixi e fiquei com vontade. Louca. Mas antes disso, não passou pela minha cabeça fazer xixi, eu não fiquei estressada tentando prender. Mas a gente não fez. Provavelmente não estava nem bebendo água, né, Stephanie? Não bebeu água, porque quando eu fui fazer o xixi, eu pensei que eu nunca mais ia parar de fazer xixi. Tá bom, mas olha só. Não tem dor nenhuma. Vou te responder, Stephanie, vou te responder com uma outra pergunta. O que acontece com água parada? Fica estragada, né? Dá dengue. Tá, o xixi não vai dar dengue, mas pode dar o quê? As bactérias vão ficar lá muito mais confortáveis, vão se reproduzir em maior quantidade. Então, já dá até a fisgada aqui, ó. Né? Então, assim, quanto mais você deixar a urina renovar, melhor, porque você não fica acumulando ali as bactérias, os fungos, os protozoários por muito mais tempo, né? Assim, o que faz a infecção urinária não é a presença da bactéria, é a presença da bactéria em grande quantidade. E se você deixar o dia inteiro, você sabe que a bactéria reproduz muito rapidamente. Então, se você ficou de 8 da manhã até 11 da noite, olha a quantidade de bactéria que não tem aí. Então, a probabilidade de 4 da manhã até 11 da noite, você é louca. Não, mas assim, eu acho que essa situação ilustra a questão mais psicológica, porque assim, em nenhum momento ao longo do dia eu pensei assim, quero fazer xixi, mas não vou fazer. Eu simplesmente, isso eu esqueci que eu poderia fazer xixi, entendeu? Para você, assim, para ilustrar que é a cabeça que manda no resto, né? Tá, então a sua bexiga deve ter uma capacidade de armazenamento, sei lá, de meio litro, porque normalmente a bexiga tem de 300 a 350 ml de armazenamento de urina. Então, assim que ela fica estendida, né, muito cheia, alguns receptores de parede da bexiga também avisam, olha, está muito cheia, está na hora de esvaziar, vamos lá. Então, a sua bexiga deve ter a capacidade de armazenar 1 litro de urina, sei lá, cara. Ainda mais dizendo só que xixi não percebeu. Ficou com
com medo lá, fez xixizinho, né? Caraca, nossa senhora, você tava com aquela calcinha com aquele catéter, não é possível. Tava desviando a orelha. Não, Gente, eu o que é aquilo? raramente faço xixi em trilha. Raramente. Nossa, muito raramente. Eu fiquei pensando no desconforto que é você andar para cima e para baixo com o catéter enfiado na tua uretra. Eu falei, não é possível, essa André é maluca. Não é enfiado, não. Você fica acomodado. Pois é, aquilo dali não é uma sonda, aquilo dali é uma adaptação, é tipo um funil, e aí o funil, a parte menor. Essa parte. Então, você vai vestir a calcinha, e aí no lugar da urina tem tipo um copinho de borracha, e aí na ponta fina do copinho tem um catéter que vai armazenando a bexiga naquela bolsa. Realmente, o desconforto é você ficar com aquela bolsa, né, na coxa por um certo período. É mais ou menos aí, é por aí. Deve ser legal levar isso pro Rock in Rio. Isso deve ser... Pois é, exatamente. Não é só para montanha. Você fica o dia inteiro fazendo xixi ali. Tem gente que faz xixi numa garrafa de... Gente, faz xixi em qualquer lugar, não tem esses paradões. Eu conheci uma senhora que eu conheci uma senhora que ela levava esses cones de papel, ela fazia de folha de revista, que folha de revista ela é mais impermeávelzinha, assim, ela é mais encerada. Ela levava vários, assim. Um dia ela me deu uma, ela disse, experimenta, você dá para fazer xixi em pé. Eu nunca tive coragem de usar, eu guardei com o maior carinho o conezinho que ela me deu, eu nunca tive coragem de experimentar. Esse é bom pro carnaval, Patrícia. Então, quando tivermos carnaval, né? Lencinho umedecido de aloe Mas eu vera. experimentei esse funil no ano passado do carnaval. Gente, é uma sensação muito estranha. Para quem não está acostumada, cara, é uma sensação muito estranha. Fui no banheiro porque o banheiro é aquele nojo, né? Você não pode nem tocar em nada, né? Você já abre a maçaneta com o cotovelo, né? Nesse nível. E aí, cara, chegou ali, eu falei assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos testar, cara. No início, lógico, erra, né? Enche demais, tampa de um lado até sair, mas depois, assim, ficou mais confortável os outros dias, né? O primeiro dia foi péssimo, né? Quase que eu tomei um banho, né? Mas deu. O segundo dia foi melhor, né? Foi menos traumático, né? O terceiro, melhor ainda, e depois ficou realmente mais fácil. Aí ando com ele dentro da bolsa hoje em dia. Incorporou. Mostra aí pra gente. Tá guardadinho. Não, tá guardadinho ali dentro. É um rosa. Esterilizado. É o rosinha. Aquele rosinha, né? Tá. Eu achei melhor. Só queria comentar esse... Eu sei que você é louca dos lenços umedecidos, né? Mas, então, assim, lenços umedecidos também, o uso constante, principalmente aqueles muito cheirosos, né? O cheiro também pode mudar a flora vaginal, o pH vaginal, e pode favorecer também a proliferação de bactérias. Não só a flora vaginal, como também da uretra, né? Então, quando você usa isso com muita frequência, em grande quantidade, isso também pode... Não, só usa em escalada ou em trilha. Então é justamente isso, é só para tomar cuidado na quantidade de uso e escolher os menos cheirosos possíveis. Mesmo aquele aloe vera. Aloe vera como é que chama? Bactericida. O quê? Aloe vera. O que tem? Tem lenço umedecido de aloe vera? Tem. Então, aloe vera é bom. Para bebezinho, aloe vera, para não machucar. Não, é para adultas, mulheres adultas. Lembra, gente? Não, eu carrego de criança mesmo. É uma embalagem com 16. Não, bebezinho, embalagem enorme, pesadíssima. Eu uso hoje em dia tem os menorzinhos. Tem os menorzinhos para levar dentro da bolsa. Aloe vera, uma delícia. Pura bela. Gente, por falar nisso, vocês já viram que tem agora, vão fabricar papel higiênico de bambu. Eles não vão ser não vão ser mais fabricados aí por, se eu não me engano, era eucalipto, né? Tem um desmatamento. Falando em papel higiênico, Patrícia, na hora que falou de cavar a terra para fazer o cocôzinho lá, eu sempre soube que podia botar o papel higiênico. E o papel higiênico é biodegradável. E não pode botar lenço umedecido na terra. Galera toda que eu conheço que antes da época da obrigatoriedade do shit tube fazia isso. Fazia o cocô e jogava papel higiênico. A orientação que eu tive não era essa, não. A orientação era enterrar só o cocô e trazer de volta o papel higiênico. Eu ia te perguntar, mas como é que você trazia de volta o papel higiênico? Você colocava dentro de um saco plástico? Como é que era isso?
Tem um saco. Na verdade, assim, o kit cocô é, assim, é um saco de mercado, de lixo. Ali dentro vai a pazinha no saco. E tem um outro saco, é o saco para lixo mesmo. E o papel higiênico em uma embalagem, também um saquinho de freezer e tal. Então, dentro daquele saco vem o kit, né? Aí, quando termina de usar o papel higiênico, bota naquele saco que é para lixo, deixa tudo naquele mesmo... Né? Tem que levar um álcool também, né? Para higienizar a mão. Dentro de um saco de mercado vem um saco para botar lixo, o papel higiênico dentro de um saquinho de freezer limpinho e a pazinha dentro de um outro saquinho. Então, você vai com o seu saquinho, né? Vai com o seu... o kit cocô. A minha dúvida é se não tinha odor. Depois de, sei lá, 3 dias, não começa a ter odor? Não, mas o saco... Veja bem, eu coloco o papel higiênico ali daquele nozinho, aquele nozinho de correr que você tira assim, ele vai no nozinho. No outro dia, você usa o papel higiênico, bota ali dentro, nozinho. É claro que isso não está dentro da minha mochila, mas está com as minhas roupas. Isso, a minha cargueira tem umas compartimentos do lado de fora e eu coloco nos compartimentos externos. Eu não boto o meu kit cocô lá dentro, que aí eu acho que fica meio ruim, né? Lembrar de higienizar a mão depois, né? Porque depois de alguns dias a pessoa pode esquecer e dar merda. Agora que a gente aprendeu a usar o álcool gel, tá tudo certo. Pode botar a mão no banheiro químico, carnaval. Gente, a gente está tendo a visita da nossa amiga Sassá, Samanta. Cadê? Fala, Sassá! Cadê? Acho que ela tá ouvindo. Congelou? Ela congelou. Acho que agora ela congelou. Enfim. O que mais? Só tem nós 4? Não. A Andréia botou... Somos em 9. Oi, gente. Oi, tá meio travando. Tá voltou. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô meio travada aqui. Na hora que eu falei... Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô meio travada, gente. Minha internet tá meio ruim, acho. Então? Tô ouvindo, mas travou. De novo. Travou. De novo. Enfim. Stephanie, relembra aí a programação da Semana das Mulheres. Fala aí. Exato. Peraí, eu tenho que abrir aqui o arquivo. Isso aí. Como é que volta, gente? Ai, meu Deus. Volta aí. Não, Tá, tô aqui. Saí da Então, tela. a programação é a seguinte. Hoje foi a palestra com você. Dia 15, nós teríamos a... Gente. Oi. Dia 15, nós teríamos uma oficina com a Tati, lá na sede do clube, mas com essa determinação da prefeitura e um decreto de 15 dias com proibição de atividades coletivas, a gente acabou passando para o dia 22. A nossa esperança é de que esse decreto só dure 2 semanas e que dia 22 a gente possa fazer essa atividade. Porém, não estou muito animada. Não sei se vai acontecer, mas vocês aguardem os informes, né? Hoje, final de semana, a Tupinambá, as trilhas aí. Final de semana do dia 28, eu, Patrícia e Zoé, vamos abrir, cada uma de nós vamos abrir uma atividade. A minha vai ser uma travessia na Tupinambá, que a gente não... O ideal seria, assim, fazer uma atividade todo mundo junto, mas não dá para aglomerar. Então, a Zoé vai levar uma turma no Costão, eu vou fazer a Tupinambá, e Patrícia vai fazer Caminho de Darwin, não é isso? Darwin com Itaucaia? Isso. Então, a gente vai... subir a pedra ou vai chegar só até a base de Itaucaia? A ideia vai no cume, né? A ideia é subir a pedra. E aí... Tchau, Marcelo. Tchau, Marcelo. Obrigada aí, Marcelo. Valeu. Mostrou o peitoral, né? Ele não abriu a câmera, não, porque eu não estava vendo. Eu queria ter visto o físico aí. Ele abriu um pouquinho só e fechou. Sacanagem. Estava vestido. Não tem graça. Mas olha só, aí no dia 28... Caraca, só foi falar que Marcelo ia mostrar o peitoral que a Andréia voltou. Vão ser 3 atividades simultâneas. E, assim, vai estar aberta para os meninos também, mas o interessante é que todas as meninas possam participar e escolher
qualquer uma das 3 atividades. No dia 29, a gente vai ter uma palestra com a Rosângela Geli, que está lançando o livro hoje. Isso não é coisa de menina. Eu consegui ainda o espacinho na agenda dela para segunda-feira, no dia 29. Ela vai, nesse mesmo bate-horário, ela vai apresentar o livro dela para a gente. O livro já está à venda lá no Instagram dela. Eu comprei um exemplar para o clube, para a gente ler e compartilhar, quem não puder comprar, para a gente ter na nossa biblioteca. E talvez, eu acho que e hoje nós lançamos a campanha das fotinhas. Então, a gente pediu para as meninas do clube mandarem fotos na montanha para a gente fazer uma exposição de fotos de mulheres da montanha do CNM. Essa é a nossa programação. Adoraríamos que a gente pudesse se juntar, aglomerar, fazer festa na sede, ou fazer uma invasão de cumes, ou uma invasão de salada, mas não vai ser possível dessa vez novamente. Quem sabe no ano que vem, né? Mas o importante é que nós estamos juntas e estamos bem, né? Estamos bem, vai passar. Espero que todos estejam bem com seus familiares. Isso aí. Adorei. Beijo. Andréia, muito obrigada. Foi ótima a sua palestra, eu adorei. Imagina, eu deixei, inclusive, o e-mail, se por acaso alguém ainda tiver alguma pergunta, eu puder ajudar, é óbvio, né, que, assim, falei para vocês que eu que aprendi mais, porque tinha um monte de coisas que eu realmente não entendia, o pessoal falava, mas, assim, uma coisa é você falar, outra coisa é você ver e fazer. Eu sou bastante adepta a associar sempre a teoria com a prática, que aí você reforça bem o que tá sendo falado, né? Isso aí. E aí eu vou experimentar tanto o X-Tub quanto a Pazinha agora, para ver o que é melhor. Estou doida para usar. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Amei que vocês puderam participar e ficar até o fim. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Obrigada. Então, um beijo para vocês. Uma beijoca para vocês. Beijo, Andréia, obrigada. Andréia Vivas e Andréia Oliveira, obrigada. Um beijo. Patrícia quer falar. Sassá tinha descongelado. Ela não falou com a gente ainda. Samanta? Samanta tinha descongelado. Samanta descongelou. Fala, Samanta. Samanta Rossi. Samanta tá muda.